paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2024, chegamos então na lição de número 2, onde nós vamos abordar sobre o tema Errando o Alvo. Você pode me acompanhar também aqui pelo canal, tá? Você pode me acompanhar tanto pelo YouTube como pelo Spotify, é só se inscrever. Estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, onde você pode estar estudando conosco a palavra de Deus. Por isso, eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Vamos então, em nome de Jesus, para o nosso momento de leitura bíblica e que essa palavra possa falar ao teu coração, em nome do Senhor. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre da CPAD em 2024, nós estamos abordando na classe dos adolescentes sobre o tema História da Salvação, tema da aula de hoje, lição 2, Errando o Alvo. Eu quero informar para você que durante de 2 em 2 anos, a CPAD ela sempre retorna com os temas das lições nas classes de adolescentes e pré-adolescentes. Isso por quê? Porque é uma orientação pedagógica e se entende que o adolescente ele permanece nessa classe, também junto com o pré-adolescente, durante o período de 2 anos e ele precisa então mudar de classe diante do seu crescimento, diante também das informações que ele vai recebendo. Por isso, durante de 2 em 2 anos, a própria CPA dela retorna com os temas, repetindo esses temas. Essa lição já foi comentada em 2022, nós já ministramos ela para você no primeiro trimestre de 2022 e as aulas ficaram de excelência para a tua edificação. Mas eu quero ler a palavra com você, que se localiza então no nosso momento de leitura bíblica em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, depois versículos 22 ao 24 e Romanos 6, 23. Leia também a mensagem que se localiza em Gênesis 3, versículo 6 e que você possa ser edificado em Jesus. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e pelo Spotify, sempre às 18 horas, tá? Tanto aqui no Janderson Nascimento, no YouTube ou no Spotify. Lembrando também que toda quinta-feira é o encontro marcado desta classe, a classe dos adolescentes, para nossa edificação. Durante esse período, nós estamos cursando o doutorado em teologia. Ore por nós, estamos buscando recursos para aprimorar as nossas aulas, buscando conhecimento para poder passar para você e melhorar as suas ministrações para a glória de Deus. Então eu conto com as suas orações e eu espero que você tenha uma aula extraordinária. Por isso, nós reeditamos a aula que já ministramos aqui e eu espero que o Senhor possa te edificar através dessa aula, porque a aula ficou muito boa para a glória de Cristo. Pastor Antônio Gilberto, citando Tito capítulo 3, versículo 5, ele destaca que está escrito que segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Cristo nos salvou dos nossos pecados. Você pode apresentar esse texto em sala de aula. Essa ideia de nos salvar é esse resgate da nossa natureza pecadora, do nosso pecado em si. E a salvação em Jesus, ela não é coletiva. Mas a salvação em Jesus, já que a gente está estudando sobre a doutrina da salvação, ela é individual, pessoal. Cada pessoa precisa ter a convicção da sua salvação, ter uma aliança pessoal com Jesus. E Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito que se alguém deseja seguir a Jesus, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo nessa proposta de salvação, nessa proposta do reino. E o que é salvação então? Salvação é essa proposta profunda e espiritual de um relacionamento com Jesus, de um relacionamento com Deus. Essa salvação foi estabelecida por Cristo no Calvário, por plano de Deus, em nos resgatar dos nossos pecados. E essa salvação, ela opera tanto na nossa alma,
como na nossa vida espiritual, no nosso corpo, no nosso caráter, nos modificando de velha natureza agora para nova natureza em Jesus, um caráter de conversão. E quais são os passos? Como nós podemos obter a salvação então? O primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores e que estamos debaixo do pecado, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que nós erramos o alvo e agora nós precisamos ter Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, é confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fale sobre isso em sala de aula, leia também Atos 16, 31. Tendo essa convicção que Jesus pode te salvar, o terceiro passo é ter Jesus como seu salvador pessoal e confessar que o Cristo é o seu Senhor com base em Romanos 10, 10. Olha como a Bíblia apresenta isso para a gente de uma forma especial. O que Deus deseja de você é a obediência. A obediência precisa estar presente no teu coração, aceitando Cristo como seu Salvador. O conceito de salvação está entrelaçado com a sua convicção em Jesus. Então, observar essa aula de hoje, procura demonstrar para a gente esses princípios de que erramos o alvo, de que pecamos, é entender exatamente a proposta da salvação e que Deus fale com você de forma profunda, que Deus use você na escola bíblica dominical e que os teus alunos tenham uma convicção de aceitarem Jesus como seu Salvador. Essa faixa etária é uma faixa etária importantíssima, por isso fale de salvação. Você sabia que a janela 10/14 é a janela mais importante para a pregação do Evangelho, para a propagação da salvação em Jesus, para que teu aluno, então, tenha a convicção plena de aceitar o Cristo como seu Salvador? Então, fale sobre salvação, apresente a proposta da aula de hoje, que você seja um missionário em Jesus em sala de aula. Que Deus use você. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a vida no jardim. É importante entendermos que Deus, quando criou o ser humano, especialmente nesse primeiro ponto, ele criou o ser humano de uma forma especial, de uma forma também perfeita. E a Bíblia é a única fonte concreta a respeito da criação do mundo, que dá detalhes a respeito da criação, também dá detalhes a respeito da queda, do nosso pecado, do nosso erro, do alvo, e agora traz então esse entendimento sobre o que o pecado causa sobre nós. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia me dá a informação que tudo que Deus fez é bom. Então, na criação, quando Deus criou todas as coisas, ele percebeu, ele demonstrou, ele falou e descreveu que tudo que ele fez era bom. Isso é interessante aqui. Deus criou o ser humano no seu primeiro estágio sem pecado, em santificação, em perfeição, conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 10, Efésios capítulo 4, versículo 24. Demonstrando que por causa do pecado agora nós caímos dessa perfeição, mas agora em Cristo nós somos restaurados para o caminhar nessa perfeição com Deus. Em Gênesis 1, 26 e 27, Deus criou o ser humano, sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança dessa criação é essa demonstração de perfeição, essa demonstração de santificação, servindo a Deus no Éden, para a glória do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, no aspecto social, Deus criou o ser humano em perfeição, preparou um jardim perfeito, lhe dando então moradia, abençoando o primeiro casal de uma forma especial, dando-lhes a eles um casamento feliz, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Então, olhar para essa perspectiva do Antigo Testamento, olhar para essa perspectiva da criação é entender que tudo que Deus fez é bom. Porém, a queda avariou essa imagem divina. A queda, então, trouxe consequências. O pecado, então, trouxe consequências para essa imagem, para esse relacionamento que nós tínhamos com Deus. E essa criação agora é afetada. Então, por causa do pecado, essa aliança que nós tínhamos com Deus em santificação e perfeição é rompida, e o pecado agora nos corrompe e nos afasta para o nosso ego. E a desobediência trouxe consequências sobre o homem.
como está presente em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 24. Essa desobediência e transgressão, que é resultado então do pecado, que é conhecido teologicamente agora como queda, quebra então essa relação, esse relacionamento com Deus. E essa harmonia entre o reino de Deus, sendo apresentado agora no jardim, é quebrada, é rompida. Por isso que o ser humano sofre por causa do pecado. E a dor e a morte agora passam a ser realidade nesse padrão de vida humano. A dor e a morte, por causa da transgressão, são resultados agora do salário do pecado, conforme está presente dentro da Bíblia. E é importante lermos Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, olhar para a consequência da queda é descobrir exatamente a necessidade agora da redenção em Jesus. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você através dessa ministração. Que Deus use você a entender que nós precisamos estar em Jesus. Explicar para o teu aluno também a necessidade de estar firme com o Senhor, de não desobedecer os pais, de servir ao Senhor de forma especial em Cristo, de obedecer a Deus em tudo. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: tentação. Nós precisamos entender nesse segundo ponto sobre a tentação, descrevendo para os nossos alunos que o pecado é apresentado na Bíblia de três maneiras. O primeiro, ele é descrito como a sua universalidade. Está presente em Romanos capítulo 3, versículo 23. Por causa desse primeiro pecado agora, todo o mundo é afetado. Toda a terra é afetada, toda a criação, todos aqueles que habitam nessa criação agora são afetados pelo pecado. Então, o pecado passa a ser agora de cunho universal, A segunda característica que nós descobrimos também é que o pecado também ele passa a ser de cunho pessoal. Cada pessoa em si é afetada pelo pecado, pela queda. E toda a humanidade agora, de uma forma especial e pessoal também, é afetada por esse pecado. Então, nós temos essas tendências pecaminosas, teu aluno também, ceder à tentação. E a terceira característica é que o pecado também afeta a nossa vida espiritual. O pecado afeta a nossa vida espiritual, rompendo o nosso relacionamento agora com Deus por causa dessa tentação e dessa desobediência. E nós agora nos afastamos de Deus e caminhamos agora para a morte eterna. Por causa do pecado, o pecado que nos leva para longe de Deus. Guarda isso aqui. O primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: contrariando a palavra de Deus. Esse é o primeiro subtópico. É muito importante entender que o inimigo das nossas almas, Satanás, faz de tudo para contrariar, contradizer também a palavra de Deus, para enganar você e te afastar do Senhor. O pecado no Jardim do Éden resultou, então, essa interrupção dessa relação íntima com Deus nesse plano original, por causa dessa contrariedade, dessa distorção da palavra de Deus aqui, causada pelo inimigo, que resultou, então, na desobediência. Em Gênesis 2,17, Deus havia falado por sua palavra de forma clara que era necessário que eles não se alimentassem, não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o inimigo das nossas almas contradiz essa palavra, distorce a interpretação, enganando então Eva, que leva seu esposo Adão a desobedecer a Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Pois o inimigo é sagaz, ele pega a palavra de Deus e ele distorce. De que maneira? Ele diz para Eva que não foi bem assim o que Deus disse. Muito pelo contrário, ele engana Eva dizendo que ela não entendeu bem o texto, que ela não compreendeu a palavra de Deus. E agora distorce a palavra de Deus dizendo que se eles se alimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal, teriam a oportunidade de serem semelhantes a Deus. Não foi isso que Deus disse. Causando então a queda, o pecado, e trazendo assim transtornos terríveis para o primeiro casal. Transtornos que levaram esse primeiro casal a se afastarem da presença de Deus, desse elo íntimo que o Senhor tinha. Tudo que o inimigo desejava, afastar a primeira família da presença de Deus. Tudo que o inimigo deseja, hoje em dia, é distorcer a palavra de Deus para que você não entenda a Escritura, a verdade do Evangelho e te afaste de Deus. Te leve para longe, te leve para o caminho do pecado. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os sentimentos e o pecado.
Nesse segundo subtópico, nós vamos entender que o pecado agora traz consequências terríveis sobre a vida da humanidade. O primeiro sentimento que nós sentimos é o sentimento de culpa causado pelo pecado. Então é natural que tenhamos esse sentimento de culpa causado pelo pecado em nós. Para sermos livres desse sentimento de culpa, precisamos então ter um relacionamento com Jesus, ter um relacionamento profundo com Cristo. Isso é importante demais para a gente. O pecado também traz sobre nós consequências físicas, como alguns transtornos, provocados pela queda. Que transtornos são esses? Como doenças físicas de diversos males, doenças psicossomáticas. E como nós podemos ser livres de toda essa situação? Para sermos livres, precisamos ter o encontro com Jesus a partir da redenção, reconhecendo o Cristo como nosso Salvador, como iniciei falando para vocês em sala de aula. Você precisa reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. O pecado também traz prejuízos, como, por exemplo, consequências sociais do pecado. Ele quebra a aliança entre nós, entre os nossos irmãos, e em nossos relacionamentos, ao ponto de nos levar à escravidão por drogas, à escravidão por vícios, a quebra de relacionamentos familiares também. O pecado também traz consequências espirituais, e as consequências espirituais é essa quebra de aliança com Deus, esse relacionamento que nós temos com Jesus, ele é afetado por causa do pecado. Por isso é importante entendermos que em Cristo agora nós temos uma nova chance. E olhando para a lição, nós percebemos então, a partir da leitura de Gênesis 3:7, que eles foram expulsos do jardim. O primeiro casal foi expulso do jardim, seus olhos foram abertos e eles caíram no erro do pecado e estavam sofrendo as consequências, gerando então essas consequências de uma forma universal para todos. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O preço da desobediência. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que a morte ela tem a sua origem com o pecado. Então, o preço da desobediência é apresentado na morte. Romanos, capítulo 6, versículos 23. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte preço dessa consequência do pecado. Qual é? A vergonha. Após o pecado, o primeiro casal teve medo e se envergonhou do Senhor e se escondeu de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10. Adão se escondeu do Senhor e tentou esconder a sua nudez. E ele tentou esconder a sua nudez com as suas limitações. Mas é interessante olhar para a Bíblia que Jesus ele já estava lá. E Deus já providenciou o caminho da salvação, mesmo antes de Adão pecar, através do Cristo. Jesus é aquele que é o primeiro cordeiro a ser oferecido. Diante dessa realidade do pecado, para nos resgatar agora para com Deus. E a partir da morte desse cordeiro, Cristo então é apresentado de forma especial agora na nova aliança, em João capítulo 1, versículo 29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus que nós servimos, ele é aquele que nos livra da vergonha do pecado. E olhar para a lição é entender que o primeiro casal teve vergonha do seu erro. E tendo essa vergonha, então, esse primeiro casal passa a ter essa decisão de se esconder da presença de Deus. E aqui eu reconheço que Deus é o nosso Deus missionário. É Deus que vai à procura do primeiro casal, é Deus que providencia o cordeiro, é Deus que providencia a vestimenta, Jesus que é a figura desse cordeiro, e é Deus que restaura eles mais uma vez. Agora, seguindo exatamente rumo a essa visão de uma promessa, a promessa do Redentor, que é Jesus. Isso é lindo. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a culpa. O que é a culpa pelo pecado? A culpa pelo pecado é esse sentimento que é gerado a partir dessa corrupção humana, que inclui a dupla responsabilidade de entender que eles pecaram e agora eles têm que enfrentar a consequência desse pecado. A culpa é um estado daquele que transgrediu a lei, que desobedeceu a Deus. A culpa também é o entendimento e a compreensão de termos pecado contra Deus e, ao mesmo tempo,
de termos quebrado aliança um com o outro. E a culpa também traz esse significado do merecimento da punição, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então o primeiro casal tem esse reconhecimento e ao mesmo tempo tentam escapar do sentimento de culpa, colocando a culpa sobre o outro, se justificando sobre o pecado, apontando para o outro, mas o próprio Deus estabelece então esse renovar da aliança, trazendo a consequência sobre o pecado e apontando para a promessa. A salvação é o único elo que nos livra então dessa culpa pelo pecado. A salvação em Jesus agora nos traz essa libertação. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. As consequências. Devido ao erro do primeiro casal, por causa do pecado, por causa da queda, o pecado ele trouxe consequências terríveis, não só sobre o primeiro casal e sobre a humanidade, mas sobre o mundo. Em Romanos 3, versículos 10 ao 12, está escrito que não há um justo sequer, pois todos estão debaixo da lei do pecado. Há também essa visão causada pela culpa e consequência disso, dessa escolha em detrimento do eu. Essa escolha preferencial do eu aqui leva a pessoa a esse distanciamento de Deus, trazendo prejuízos terríveis para a sua vida espiritual. A consequência do pecado traz então a quebra da aliança entre Deus e o homem. E como essa aliança é estabelecida agora em si? Ela é estabelecida por plano de Deus na cruz do Calvário, em Jesus. E para sermos libertos do domínio do pecado, precisamos então ter um relacionamento com Jesus, aceitar o Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo que Jesus é aquele que pode nos ajudar a vencer todo o nosso pecado, todo o nosso erro e servirmos a Jesus em tudo. Gente boa, espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente. Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. E como dica de leitura, eu quero trazer algumas dicas para você que eu tomei como base para construir a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto de Severino Pedro da Silva, A Doutrina no Pecado. Vale a pena você ter esse material em mãos para compreender a respeito da importância da salvação. Teologia Sistemática Pentecostal, os artigos de salvação e doutrina do pecado também vão te ajudar muito durante esse trimestre. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 13, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: o pecado, a maior pandemia da história. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.